Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos começar com uma nova matéria, que é o estudo de circuitos série e paralelo em corrente alternada. Vamos continuar seguindo o Boyleston como referência, né? O capítulo 15 está este conteúdo. A criança dos campos das serras desceu forte. Bom, na semana passada a gente viu o conceito de reatância e de impedância, né? A gente viu que a reatância nos dá a ideia da oposição que o indutor e o capacitor exercem à passagem de corrente. E a impedância é o efeito, né, da reatância e da resistência, mas também leva em conta a defasagem, né, a diferença de ângulo entre a tensão e a corrente. Então, se a gente for ver, né, a impedância, a corrente, né, é dada por a tensão dividido pela impedância. Sendo a tensão um módulo V e um ângulo θV, e a impedância um módulo Z e um ângulo θZ, a corrente tem o ângulo da tensão menos o ângulo da impedância, que dá esse ângulo da corrente aqui, né? O ângulo da corrente é o ângulo da tensão menos o ângulo da impedância. Isolando, né, o θZ, a gente consegue ver então que o ângulo da impedância é o ângulo da tensão menos o ângulo da corrente. Então, a impedância sempre vai trazer como informação, o ângulo da impedância traz a informação da defasagem entre tensão e corrente. As impedâncias podem ser representadas em um plano complexo, já que se trata de um número complexo, né, ela pode ser representada num plano complexo. Então, a impedância do indutor, ela vai sempre ser representada, né, como um número complexo, né, a 90 graus do eixo dos reais, né, ou seja, né, sobre o eixo imaginário, né, sobre o eixo J. A impedância do capacitor, ela vai estar sempre no eixo menos J, né, quer dizer, a menos 90 graus em relação ao eixo real, né, ou ao eixo que a resistência está sendo plotada, né, uma vez que a resistência tem ângulo zero, ou seja, sempre sobre o eixo real. Para a gente entender um pouco do circuito série em corrente alternada, vamos relembrar um pouco do circuito série em corrente contínua e da lei de Kirchhoff das tensões. O que a lei de Kirchhoff dizia? Que a soma das tensões em um caminho fechado, ela tem que ser igual a zero. Então, por exemplo, aqui eu tenho um circuito, né? E nesse circuito é composto de uma fonte e dois resistores. A corrente, a gente convenciona que a corrente sempre sai do positivo da fonte, sempre saindo do positivo. E na carga, essa corrente gera uma queda de tensão tal que o lado em que a corrente entra é convencionado como positivo e o lado que a corrente sai é convencionado como negativo. Então, essa corrente aqui, I, está saindo dessa fonte de tensão E, ela está entrando nesse resistor R1 pelo lado e gera uma queda de tensão que tem o lado mais nesse lado onde a corrente está entrando e o lado menos onde a corrente está saindo do resistor. Entra também nesse outro resistor R2, né, e entra no lado mais, no resistor R2, então gera uma queda de tensão que tem o lado mais no lado onde a corrente entra e o lado menos onde a corrente sai. Se a gente circular todo este caminho fechado e somando todas as quedas de tensão, este valor tem que ser zero. Então, por exemplo, se a gente começar por aqui, a gente vai encontrar aqui uma tensão negativa com módulo E. Então, menos E. Sobre o resistor R1, a gente encontra uma tensão positiva com
módulo V1. Então, mais V1, mais V2, tudo isso daqui tem que ser igual a zero. Então, menos V mais V1 mais V2 tem que ser igual a zero. Bom, se a gente isolar este E que estava aqui, né, a gente consegue então também dizer, né, que a tensão aplicada, né, tensão E, é igual às quedas de tensão sobre os resistores R1 e R2. Muitas vezes, na análise de circuitos em corrente alternada, é necessário representar um circuito composto de vários elementos por um circuito equivalente. Neste caso, a gente tem quatro impedâncias em série: Z1, Z2, Z3 e Zn. Vamos substituir as quatro impedâncias Z1, Z2, Z3 e Zn por uma impedância equivalente que levará o nome de Z total. Sob esse circuito, a gente tem uma tensão V. Como a gente vai tirar este circuito e colocar outro que traz o mesmo efeito, então também sobre esse circuito equivalente a gente vai ter uma tensão V. Se nesse circuito passa uma corrente I, nesse outro circuito também vai passar uma corrente I, porque eles são equivalentes. Essa é a premissa que a gente está tomando. Quanto que vale essa tensão V, que é igual a esta tensão V? Essa tensão V aqui vale a soma das quedas de tensão V1, V2, V3 e Vn, lei de Kirchhoff das tensões. Então a gente fica, tensão V é igual a V1 mais V2 mais V3 mais Vn. Quanto que vale V? Essa tensão V é essa tensão aqui, mas ela também é essa tensão aqui do nosso circuito equivalente. Nesse circuito equivalente aqui, essa tensão V é igual a essa corrente vezes essa impedância aqui. Então, V é igual a I vezes Z total. Quanto que vale a tensão V1? A tensão V1 é Z1 vezes a corrente I. Quanto que vale V2? V2 é igual a corrente do I vezes Z2. V3 é igual a I vezes Z3. Vn é igual a I vezes N. Então, substituindo aqui, a gente fica, né, com esta expressão aqui. Como o I está em todos os termos, podemos colocar em evidência e cortar, né, com esse I do lado de cá. O que a gente fica, então, que a impedância equivalente é igual à soma das impedâncias do circuito série. Nesse caso, é igual a Z1 mais Z2 mais Z3 mais Zn. Faz sentido, né? Porque se a corrente encontra a oposição primeiro de uma impedância Z1, depois de Z2, Z3, Zn, né, que essas oposições se somem no caminho, né? Então, aqui a gente tem a expressão da impedância equivalente para um circuito sério. Neste primeiro exemplo, nos pede para determinar a impedância equivalente e construir o diagrama de impedâncias desse circuito aqui. É um circuito composto de um resistor de 4 ohms e de um indutor que tem reatância 8 ohms. Quanto que é a impedância equivalente? A impedância equivalente é a soma da impedância desse primeiro elemento mais a impedância desse segundo elemento aqui. Quanto que vale a impedância desse elemento aqui? É igual a resistência com ângulo zero. Do segundo elemento é igual a reatância com ângulo de 90 graus. Em coordenadas retangulares, né, resistência é 4 ohms e a reatância é igual a J8 ohms. Né? A reatância é 8 ohms, né? Ou seja, daria uma impedância de J8 ohms. Né? Passando isso para coordenadas polares, a gente fica então que a impedância é 8,94 com ângulo de 63,43 graus. Vamos agora representar num plano complexo. Então a gente fica no eixo dos reais com 4 ohms mais a impedância J8 ohms no eixo dos imaginários, né? Então 4 ohms mais J8 ohms. Se a gente pegar esta seta aqui,
e colocar na ponta desta outra seta, a gente fica com este triângulo aqui, onde a hipotenusa aqui do triângulo é igual à impedância equivalente, que tem módulo 8,94, e o ângulo que ela faz aqui com os reais é de 63,43 graus. No exemplo 2, a gente tem três impedâncias. Uma impedância Z1 de um resistor, uma impedância Z2 de um indutor e uma impedância Z3 de um capacitor. A impedância equivalente, obviamente, é a soma das três impedâncias. Quanto vale a impedância do resistor? É a resistência com ângulo de 0 graus. Do indutor é a reatância com ângulo de 90 graus. E do capacitor é igual a reatância capacitiva com ângulo de menos 90 graus. Isso dá, então, uma resistência de 6 ohms, uma impedância do indutor de J 10 ohms e uma impedância do capacitor de menos J 12 ohms. Né? Vejam que parte dessa impedância do indutor está cancelando parte da impedância do capacitor. Assim, a gente fica aqui. A impedância total é igual a 6 mais J10 menos J12 dá menos J2 ohms. Né? Então, a impedância equivalente em coordenadas polar é 6,32 com ângulo de menos 18,43. O que dá esta seta aqui. Mas a gente poderia construir essa seta aqui graficamente. Como? No eixos reais, a gente tem a reatância, a resistência do nosso primeiro elemento Z1 ali. Depois a gente tem uma impedância de mais 10 ohms, mais J10 ohms, que a gente vai plotar aqui no eixo imaginário, e uma outra impedância de menos J12 ohms, que a gente vai plotar aqui no eixo imaginário virado para baixo, né? no menos J. Né? Se a gente for somar mais J10 com menos J12, isso graficamente é equivalente a eu pegar a impedância aqui de menos J12, que está virada para baixo, e somar com essa impedância de mais J10. Vejam aqui, eu tenho aqui representado a reatância do capacitor, na verdade, como está no plano complexo aqui, é a impedância do capacitor cujo módulo é a reatância. E se eu pegar este cara aqui que está aqui em cima, né, e representar ele partindo daqui de baixo, a gente vai chegar neste ponto aqui, Quanto que vai ser a diferença, o módulo da diferença que está aqui? É igual a o XC, né, menos J12, mais J10 ohms. Né? Ou, no caso, subtraindo as reatâncias, seria 12 menos 10, que daria 2 ohms. Então, essa amplitude aqui vale 2 ohms, que é o que sobrou de resistência. Se a gente pegar isto que sobrou aqui e colocar na ponta deste outro elemento que a gente tinha, que é a resistência, né, a gente vai ficar aqui com essa impedância C total aqui, que fecha, né, graficamente com o que a gente tinha obtido aqui matematicamente. Quanto que vale a corrente num circuito sério? A corrente nesse circuito aqui, dado aqui por I, ela pode ser determinada de várias maneiras. Se eu souber quanto que é a tensão sobre o elemento Z1 aqui, eu posso determinar essa corrente fazendo V1 sobre Z1. Se eu souber quanto que é
a tensão sobre Z2 aqui, eu posso fazer V2 sobre Z2. Como a corrente é a mesma, né? A gente tem então aqui que I igual a V1 sobre Z1 ou I igual a V2 sobre Z2. Só que muitas vezes a gente não sabe quanto que vale V1 e também não sabe quanto que vale V2. Então uma maneira alternativa é a gente representar este circuito aqui como um circuito equivalente, composto pela mesma fonte de tensão e uma impedância que representa o efeito dessas duas impedâncias aqui. Neste caso, a gente tem aqui uma impedância Z total. Olhando para esse circuito aqui, a gente consegue facilmente determinar quanto que é a tensão sobre a impedância Z total. Quanto que vale essa tensão V? Vejam que esse ponto que está aqui é eletricamente igual a este ponto que está aqui. Ou seja, entre eles não existe nenhum elemento que está restringindo a passagem de corrente. Ou seja, eles estão em curto-circuito. É o mesmo ponto elétrico. Aqui até aqui. Se aqui eu tenho, daqui até aqui, eu tenho mais, tenho E volts, né? E esse ponto é igual a este, e esse ponto é igual a esse, então esses E volts que eu tenho aqui estão aplicados também sobre a impedância Z total. Então, sobre a impedância Z total, eu tenho uma tensão V que é igual a uma tensão E. Se eu sei quanto que é essa tensão sobre esse elemento, eu consigo determinar quanto que é a corrente fazendo a tensão dividido pela impedância. Então a gente fica aqui, né, que a corrente no circuito equivalente é igual a tensão dividido pela impedância. No entanto, como a corrente aqui no circuito equivalente é a mesma desse circuito aqui, veja que esses pontos daqui até aqui são os mesmos pontos aqui e aqui. A gente simplesmente substituiu as duas impedâncias por uma impedância equivalente. Então a gente tem a corrente nesse lado de cá e também tem a corrente nesse lado de cá. Agora eu posso facilmente determinar quanto que é as tensões V1 e quanto que é as tensões V2. Porque eu sabendo quanto que é a corrente I, basta eu multiplicar pela impedância Z e eu tenho a tensão V1. Basta eu multiplicar pela impedância Z2, eu tenho a tensão V2. Exemplo 3. Determine as tensões correntes, diagrama fasoral e diagrama de impedância. Então, eu tenho um circuito aqui série composto de uma fonte em corrente alternada de 141,4 volts, seno de ômega t, mais uma resistência de 3 ohms e mais uma reatância indutiva de 4 ohms. Primeira coisa que eu tenho que fazer, eu tenho que transformar esta fonte de tensão que está no domínio do tempo para domínio dos fasores. Como a gente viu, a gente vai usar sempre valores RMS no domínio dos fasores. Então, eu tenho que dividir esta amplitude por raiz de 2. Segunda etapa. Eu tenho que representar o circuito da forma mais simples possível, né? Fazendo as associações série ou paralelo. No caso aqui, a gente tem um circuito série, a gente vai ver em seguida o circuito paralelo, composto de 2 elementos. Com isso, então, a gente obtém uma impedância total. E aí a gente consegue determinar essa corrente. Certo? Vamos fazer isso então. Quanto que é a tensão E no domínio dos fasores? Sabendo que a tensão de pico é 141,4 volts, eu posso dividir essa tensão por raiz de 2, certo? E eu tenho o valor RMS, 141 dividido por raiz de 2, eu tenho 100 volts. Quanto que é a fase dessa tensão aqui? É 0 graus, então no domínio dos fasores também é 0 graus.
Logo, meu circuito equivalente, então, é dado por 100 volts com ângulo zero. A tensão do meu circuito equivalente é dado por 100 volts com ângulo zero. Quanto vale a minha impedância total, a minha impedância equivalente, que vai representar esse circuito aqui? No circuito série é a soma das impedâncias. Então, eu tenho aqui a impedância total é igual à impedância do resistor mais a impedância do indutor, que é igual a 3 mais J4 ohms. 3 ohms do resistor, J4 ohms do indutor. Em coordenadas polares, 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, isso daqui dá 25, a raiz de 25 dá 5, né? E o ângulo aqui de 53,13 graus. Arco tangente, né, de cateto oposto, ou seja, 4 dividido pelo adjacente, que é 3. Então, arco tangente de 4/3 dá 53,13 graus. Então, agora a gente sabe quanto que vale a impedância Z total e sabe também quanto que é a tensão aplicada sobre ela, que é 100 com ângulo zero. Com isso, a gente consegue determinar, então, a corrente. Dividindo a tensão pela impedância, a gente fica com 100 ângulo zero dividido por 5 com ângulo de 53,13 graus. E 100 dividido por 5 é igual a 20, com ângulo de menos 53,13 graus. Amperes, né? A unidade disso daqui. Podemos representar a impedância no diagrama de impedâncias. Tem uma parte real de 3, então aqui no eixo das abscissas leva um módulo de 3, e numa parte imaginária de J4, né? Então no eixo das ordenadas, uma impedância de J4. Pego este vetor aqui, coloco na ponta aqui deste outro, vai me dar esta seta aqui, que tem um módulo de 5 ohms. Quanto que vale as tensões sobre o resistor e sobre o indutor? Então, a tensão sobre o resistor é igual à corrente que passa por ele vezes a sua impedância. Então, a gente fica 3 ângulo zero vezes 20 com ângulo de menos 53,13. 3 vezes 20 dá 60, 0 menos 53,13 dá menos 53,13 graus. Então, fica 60 volts com ângulo de menos 53,13. Quanto vale a corrente sobre o indutor? Quanto que vale a tensão sobre o indutor é igual à corrente que passa por ele vezes a sua impedância. Então, a impedância do indutor é 4 com ângulo 90 vezes a corrente 20 com ângulo menos 53,13. Isso nos dá uma tensão de 80 com ângulo de 36,87. Podemos representar isso no diagrama fasorial. A gente tem que a tensão tem um ângulo de 0 graus e uma amplitude de 100 volts. Então, a gente vai representar aqui no eixo das abscissas a tensão com ângulo de 0 graus, né? E um módulo de 100 volts. A tensão sobre o resistor tem um módulo de 60 volts e uma corrente e um ângulo de menos 53,13 graus. Então, representando aqui para baixo, um módulo de 60 volts e um ângulo de 53,13 graus em relação ao eixo X, né, das abscissas. Vejam que a impedância do resistor tem ângulo zero. Logo, a tensão sobre ele tem o mesmo ângulo da corrente, ambos com 53,13 graus. Então, sobre a tensão, eu também vou representar a minha corrente, né, aqui com um ângulo de menos 53,13 graus. Por fim, ainda falta a gente representar a tensão sobre o indutor, que ela tem um módulo de 80 e um ângulo de 36,87 graus. Então, aqui o ângulo de 36,87 e o módulo de 80.
Vejam que a tensão sobre o resistor e a tensão sobre o indutor formaram um ângulo de 90 graus. Né? Isso porque a tensão no resistor leva o mesmo ângulo da corrente, certo? E a tensão do indutor está 90 graus adiantada da corrente, ou a corrente está atrasada 90 graus da tensão do indutor. Então, veja que a tensão no resistor fica a um ângulo de 90 graus da tensão do indutor e do resistor ficam a uma diferença angular de 90 graus. Se a gente pegar sobre essa seta aqui que representa a tensão do resistor, colocar esta seta aqui, eu vou desenhar ela aqui, ó, no mesmo ângulo, eu tenho aqui formando a minha tensão a minha tensão aplicada do circuito. Somando a tensão no resistor VR mais a tensão do indutor VL, eu tenho a tensão aplicada no circuito. No exemplo 4, determinar as tensões correntes, né, diagrama fasorial e diagrama de impedância. Só que, ao invés de uma fonte de tensão, a gente aqui tem uma fonte de corrente. O que é mesmo uma fonte de corrente? Não sei se vocês já viram, mas ela é muito simples. A fonte de tensão, ela mantém a tensão constante independente da corrente. A fonte de corrente, ela mantém a corrente constante com as características constantes, né, independente da tensão. Então, nesse caso, eu tenho uma corrente de 7,07 seno de ωt mais 53,13 graus em um circuito composto de um resistor de 6 ohms e um capacitor de reatância 8 ohms. Então, o que eu tenho que fazer é representar inicialmente essa fonte de corrente do domínio do tempo para o domínio dos fasores. Como que eu faço isso? O ângulo que está aqui na corrente no domínio do tempo leva para o domínio dos fasores. A amplitude de pico aqui, o valor máximo, divide por raiz de 2, que eu tenho o valor RMS. Então, 7,07 dividido por raiz de 2 nos dá uma tensão uma corrente de 5 amperes, né? Um ângulo de 53,13. Quanto que vale a impedância equivalente? 6 ohms menos J8 ohms, certo? Representando isso em coordenadas polares, a gente tem então um módulo de 10 com ângulo de menos 53,13 graus. Eixo do X, eu vou representar a minha resistência e a minha reatância do capacitor é virada para baixo porque a impedância do capacitor é igual a menos J a reatância, então fica a menos 90 graus. Mais uma vez, pego a impedância do capacitor, coloco na ponta do resistor e eu vou ter essa resultante aqui, que é a impedância total do circuito ou a impedância equivalente do circuito. Ok, já sabemos quanto que é a corrente. O que nos falta determinar é quanto que é a tensão VC e a tensão VR. Quanto vale essa tensão? E também quanto que seria a tensão sobre esta fonte aqui, a tensão E, que aqui eu chamei de E. A tensão E é igual à tensão sobre esses elementos aqui, que é igual à tensão sobre a impedância equivalente do circuito, que é igual a corrente vezes a impedância total. Então, 5 com ângulo de 53,13 vezes a impedância, que deu 10 com ângulo de menos 53,13. Com isso, a gente chega à conclusão que essa tensão V ou E, que está aqui sobre o circuito, é igual a 50 volts com ângulo zero. Quanto vale a tensão no resistor? É igual a corrente que passa por aqui, 5 com ângulo 53, vezes a sua impedância, 6 com ângulo zero. Então, a tensão no resistor
é igual a 6 vezes 5, 30. 0 mais 53,13 dá 53,13 graus. Quanto que é a tensão no capacitor? A sua impedância vezes a corrente. Quanto que é a corrente? 5 com ângulo 53,13. Quanto que é a impedância? 8 com ângulo de menos 90 graus. Então, com isso a gente chega à conclusão que a tensão sobre o capacitor é 8 vezes 5, 40, e o ângulo menos 90 mais 53,13 dá menos 36,87. Tá certo? Vamos agora representar estas tensões e correntes no plano complexo. Vejam, eu tenho uma corrente I de 5 com ângulo 53,13 a 53 graus. Aqui, certo? Em fase com a corrente, eu tenho a minha tensão no resistor, que é igual a 30 com ângulo de menos 53,13 graus. E então fica aqui, certo? Na mesma direção da corrente. E a tensão no capacitor, ela vai estar a 90 graus atrasada em relação à corrente. Então, se eu tenho aqui a corrente a 53,13, né, a minha tensão vai estar 90 graus depois, então menos 36,37. Vai estar aqui nesse sentido. Se eu pegar agora, somar a tensão no resistor com a tensão no capacitor, me dá a tensão E, está aqui a 0 graus. Bom, quando a gente estava vendo os elementos de forma isolada, a gente via que a corrente em um circuito capacitivo, ela estava sempre adiantada da tensão. Aqui a gente tem um circuito que é composto de um resistor e de um capacitor. Então a corrente vai estar adiantada, mas não vai estar a 90, porque a corrente no resistor, ela normalmente estaria em fase com a tensão. Então o resultado disso tudo, né, de um circuito resistivo e capacitivo, é que a tensão vai estar atrasada da corrente, ou a corrente vai estar adiantada da tensão, mas não de 90 graus, um pouco menos. Quanto que é a diferença entre o ângulo da tensão e o ângulo da corrente? Nesse caso aqui, 53,13 graus, né? Vai depender da proporção de quanto de resistência eu tenho e de quanto de reatância eu tenho, certo? No caso anterior, a gente tinha um circuito indutivo. Nos circuitos puramente indutivos, a gente tinha que a corrente ficava atrasada da tensão. Neste caso, a gente tem um resistor e um indutor. Então, a corrente vai estar atrasada da tensão, mas não de 90 graus, um valor um pouco menor. Então, nesse caso aqui, a gente ficou que a corrente estava a menos 53,13 graus. Né? Coincidência por causa dos valores das impedâncias que deu o mesmo ângulo, né? Mas poderia ser qualquer ângulo, dependendo da proporção entre resistência e reatância. Proponho agora um exercício para vocês em determinar quanto equivale as tensões sobre cada um desses elementos aqui e quanto equivale a corrente desse circuito. E representar tudo isso num diagrama fasorial, né? Todas as tensões e correntes no diagrama fasorial, também representar as impedâncias, né, num diagrama de impedâncias. Deem um pause aqui e confiram a resposta depois no próximo slide. Vamos agora detalhar como se calcula a tensão em um circuito. Aqui eu tenho um exemplo de um circuito
composto de uma fonte de tensão, né, ou uma tensão aplicada a V no circuito, né, e este circuito é formado de um resistor, um indutor e um capacitor. Eu preciso determinar quanto que é a tensão VAB. Por convenção, VAB é a tensão do ponto A até o ponto B. Quando a gente estiver trabalhando com sistemas trifásicos, né, VAB vai ser tensão de fase A menos a tensão de fase B. Nesse caso aqui, VAB seria o equivalente da tensão de A até B. Então eu saio do ponto A e vou somando todas as quedas de tensão no caminho até B. Se eu fizer o contrário, eu vou ter VBA, saindo do ponto B e chegando ao ponto A. Então, observe que eu vou encontrar os sinais de menos no caminho. Então, quando eu for somar, as tensões vão aparecer com este menos aqui e elas vão ficar negativas. Nesse caso, então, VAB é igual a VL mais VC. VBA seria igual a menos VC menos VL. Deixo agora para vocês um exercício onde vocês devem calcular a tensão V1, né, entre o mais, né, e o menos. O que vocês vão fazer? Vão ter que sair aqui do mais e chegar até o menos, somando as quedas de tensão que vocês encontram no caminho. Alguém pode perguntar, professor, mas eu também poderia fazer o caminho para o outro lado, nesse circuito? Dizer menos VR mais E? Sim, poderiam e deve dar a mesma resposta, certo? Agora que estudamos o circuito série em corrente alternada, vamos estudar os circuitos paralelos. A lei de Kirchhoff das correntes nos diz que a soma das correntes que entram e que saem em um determinado ponto tem que ser igual a zero. Ou, isto é equivalente a dizer, a soma das correntes que entram tem que ser igual à soma das correntes que saem de um determinado ponto. Neste exemplo aqui, eu tenho uma corrente que chega neste nó igual a IS, e eu tenho uma corrente que sai igual a I1, igual a I2 e I3. Então, IS tem que ser igual a I1 mais I2 mais I3. E assim sucessivamente, conforme o número de ramos em paralelo. A gente pode fazer uma analogia com um rio, né, gente? Se eu tenho aqui um determinado fluxo e essa pessoa aqui está olhando o fluxo de água. Se ela medir aqui o fluxo, eu vou ter uma vazão Q1. Se ela for aqui mais ajusante no rio e medir o fluxo Q2 e o fluxo Q3, este fluxo tem que ser a soma de Q2 e a soma de Q3 tem que dar igual ao fluxo Q1. Mesma coisa nas correntes, né? Aqui eu tenho um exemplo que está chegando 6 amperes, está saindo 2 amperes para um lado, então obviamente que para o outro tem que sair 4 amperes, né? A diferença dos dois. Assim como num circuito série podemos associar diversos elementos para representar por uma impedância equivalente, no circuito paralelo vamos buscar representar o circuito por uma impedância equivalente ou uma impedância total. A impedância equivalente deve ter o mesmo efeito que as impedâncias que deu origem a ela. Neste caso, Z1, Z2, Z3 e ZE. As correntes I total devem ser iguais e as tensões mais ou menos V devem ser iguais. Ou seja, este ponto aqui vai ser igual a esses pontos aqui, certo? Quanto que vale a corrente I total? Neste circuito aqui, a corrente I total é dada pela tensão dividido pela impedância total, ou impedância equivalente, certo? Aqui eu tenho que a corrente I total é igual a I1 mais I2 mais I3 mais IE. Quanto que vale I1? I1 é igual a V dividido por Z1. Quanto que é I2? É igual a V dividido por Z2. Quanto que é I3?
V dividido por Z13. E assim sucessivamente, no caso Vn, no caso de n elementos, V dividido por Zn. Como a tensão V é comum em ambos os lados do polinômio, a gente pode cancelar e a gente fica que 1 sobre Z total é igual a 1 sobre Z1 mais 1 sobre Z2 mais 1 sobre Z3 e assim sucessivamente. Para a gente determinar a impedância equivalente total, então eu faço o inverso dos dois lados e eu fico então que a impedância equivalente é dada por essa expressão. 1 sobre 1 dividido por Z1 mais 1 sobre dividido por Z2, 1 dividido por Z3 mais 1 sobre 1 sobre Zn. Este parâmetro 1 sobre Z é conhecido como admitância. Então, a admitância de um circuito paralelo é igual à soma das admitâncias dos elementos. Veja, 1 sobre Z total da admitância total, 1 sobre Z1 da admitância 1, mais 1 sobre Z2 da admitância 2, e assim sucessivamente. Quando eu tenho somente dois elementos em paralelo, existe uma outra forma de calcular a impedância equivalente, que normalmente é mais fácil. A impedância equivalente, que a gente conhecia, que a gente deduziu agora há pouco, é 1 sobre 1 dividido por Z1 mais 1 dividido por Z2. Se eu multiplicar ambos os lados por Z1 vezes Z2, eu fico que a impedância equivalente é Z1 vezes Z2 dividido por Z1 mais Z2, certo? Então, uma forma um pouco mais, que geralmente é mais tranquila de calcular. Dependendo da calculadora que se tem, eu até prefiro utilizar esta forma aqui, né, a forma tradicional. Quando eu tenho a impedância, normalmente eu vou trabalhar com a impedância e determino as correntes através da impedância. Se eu tenho a admitância, eu posso encontrar as correntes utilizando a admitância. Sabíamos que a corrente é igual a tensão dividido pela impedância. Ou, sabendo que a admitância é inversa da impedância, eu posso dizer que a corrente é igual a tensão vezes a admitância. A tensão vezes a admitância total nos dá a corrente total, e nos ramos, né, a tensão vezes a admitância de cada ramo nos dá a corrente do ramo. Bom, a admitância é um número complexo, certo? A impedância é um número complexo. Como a admitância é a inversa da impedância, então é obviamente que esta também é um número complexo, formado por uma parte real e uma parte imaginária. Esta parte real é chamada condutância e a parte imaginária é chamada de susceptância. Vamos agora determinar qual é a admitância de um resistor. A impedância de um resistor é um valor real. Logo, o inverso de um valor real também resultará em um valor real. Então, a admitância 1 sobre ZR, onde a impedância do resistor é igual à resistência com ângulo zero, e o inverso da resistência, então, é a condutância. Então, a admitância de um resistor é igual a condutância com ângulo de 0 graus. A admitância do indutor é o inverso da impedância do indutor. Como a impedância é igual à reatância com ângulo de 90 graus, então o inverso da impedância vai dar um valor complexo com ângulo de menos 90 graus. Então, como é um valor imaginário, é igual à susceptância com ângulo de menos 90 graus. Então, o valor da admitância de um indutor é igual à susceptância do indutor com um ângulo de menos 90 graus, onde a susceptância é o inverso da reatância. De um capacitor é inverso então da impedância do capacitor. A impedância do capacitor é a reatância com ângulo de menos 90 graus. Então, 1 sobre XC é igual à susceptância e o ângulo fica 90 graus. Então, a admitância do capacitor tem valor igual à susceptância com ângulo de 90 graus. Vejam que
a impedância de um indutor tem um ângulo 90 graus positivo. A admitância do indutor tem ângulo de 90 graus negativo, menos 90 graus. Do capacitor, a impedância tem ângulo menos 90 graus. A susceptância tem ângulo mais 90 graus. Vamos agora determinar o diagrama de admitâncias para esses três elementos. A admitância do resistor tem ângulo de 0 graus. Logo, é um valor real, né, formado pela condutância com ângulo de 0 graus, e a seta que indica, o vetor que indica a admitância está aqui a 0 graus. Né? A admitância de um indutor tem módulo igual à susceptância do indutor, que é o inverso da reatância, e o ângulo de menos 90 graus. Então, agora, no diagrama de admitâncias, o indutor é representado para baixo, né, com ângulo de menos 90 graus, e o módulo da admitância é a susceptância, né, do indutor. A admitância do capacitor tem ângulo de mais 90 graus, então ela é representada para cima, e o módulo dela, BC, né, que é a susceptância do capacitor. Bom, temos aqui um exemplo que nos pede para determinar a admitância e a susceptância deste circuito aqui, equivalente, e esboçar então o diagrama de impedâncias e de admitância. Bom, a admitância total ou equivalente é igual à soma das admitâncias dos elementos em paralelo. Então, quanto que é a admitância 1? A admitância do resistor é 1 sobre a resistência. Então, 1 sobre 20 com ângulo 0. Mais, quanto que é a admitância do indutor? É 1 sobre 10 com ângulo de 90 graus. Logo, 1 sobre 20 é 0,05. 1 sobre 10 com ângulo de 90 é igual a 0,1 com ângulo de menos 90, ou menos J 0,1. Então, a admitância do indutor em coordenadas retangulares é 0,05 menos J 0,1 Siemens. Em coordenadas polares é igual a 0,118 Siemens com ângulo de menos 63,43 graus. Se eu fizer o inverso da admitância, eu tenho a impedância, que nos dá, então, 1 sobre 1,11, nos dá 8,94 ohms, com um ângulo de 0 menos 63,43, nos dá um ângulo de 63,43 positivo. Em coordenadas retangulares, ficaria 4 mais J8. Vejam que esse circuito em corrente, esse circuito paralelo, ele poderia ser representado por um circuito série formado por um resistor de 4 ohms, certo? Eu poderia representar por um resistor de 4 ohms mais um indutor de J8 ohms. São equivalentes a esse circuito. Bom, vamos agora representar o diagrama de admitâncias. Então, a parte real da admitância vale 0,05, então representada aqui, né? E a parte imaginária, menos 0,1, então representado aqui. Somando os dois, né, vai nos dar a admitância total aqui, que está num ângulo de menos 63,43 graus, como indica aqui na coordenada polar. A impedância, então, representada por uma parte real de 4 e uma parte imaginária de J8. Então, representando aqui, o que, então, nos daria, então, uma impedância equivalente
de 8.93 ohms, 8.94 ohms. Fica aqui um exercício para vocês determinarem as admitâncias e impedância equivalente e esboçar os diagramas de impedância e admitância. Aqui as respostas. Quanto que é a corrente em um circuito paralelo? A corrente total é igual a I1 mais I2. Então, se eu souber a tensão da fonte, eu sei a tensão sobre este elemento e sobre esse elemento, certo? Se eu souber a tensão sobre Z1, eu posso fazer E sobre Z1, vai nos dar a corrente I1. E sobre Z2 vai nos dar a corrente I2. Somando I1 com I2, eu consigo determinar quanto que é a corrente total, certo? Uma outra alternativa é eu representar isso aqui por um circuito equivalente, tendo a mesma fonte aqui, só que no lugar das duas impedâncias eu tenho uma impedância equivalente. Dessa forma, eu posso determinar a corrente total de forma direta, porque eu sabendo que a tensão E está sobre os terminais dessa impedância equivalente, eu posso fazer E dividido pela impedância total e nos dá então a corrente total do circuito. Nós veremos que, em alguns casos, em circuitos mistos, a gente não vai saber quanto que é a tensão sobre esses elementos Z1 e Z2, mas a gente pode conhecer muitas vezes essa corrente I. Como que a gente faz então para determinar quanto que é I1 e quanto que é I2? Vamos representar essas duas impedâncias em paralelo por uma impedância equivalente. Com isso, a gente consegue determinar quanto que é esta tensão V aqui, que é dada pela corrente vezes a impedância, certo? Corrente vezes impedância dá tensão V. Como essa tensão V é igual à tensão E, agora a gente conhece quanto que é a tensão E no circuito original. Basta agora a gente usar esta tensão E para descobrir quanto que é a corrente I1 e quanto é a corrente 2, fazendo a tensão E dividido por Z1 e a tensão E dividido por Z2, a gente tem as duas correntes. Uma outra alternativa é utilizar a equação do divisor de corrente, que na verdade tem origem exatamente do que a gente fez. A corrente I1, neste elemento aqui, ela é igual à tensão que está sobre ele, que no caso é o E, dividido pela sua impedância Z1. Mas quanto que é a tensão que está sobre ele aqui? É igual à corrente total, a tensão que está sobre ele aqui, né, entre esses dois terminais, é a mesma tensão que está aparecendo aqui. E quanto que vale essa tensão aqui? A corrente total, que a gente já conhece, vezes a impedância total. Mas quanto que vale a impedância total ou impedância equivalente? Quando tem dois elementos, né, Z1 vezes Z2 dividido por Z1 mais Z2. Então eu substituo aqui por Z1 vezes Z2 dividido por Z1 mais Z2. Corto esse Z1 com esse Z1 aqui, né, a gente fica com a corrente no elemento 1 é igual à corrente total que chega no circuito, aqui, I, vezes a impedância do elemento que eu não quero saber a corrente, dividido pela soma das duas impedâncias, né? Então, I1, esta corrente aqui, é essa corrente aqui, vezes essa impedância aqui, dividido pela soma dessa mais essa impedância. A corrente 2, por outro lado, é análoga, né? Eu vou pegar a corrente que chega aqui no circuito, multiplicar por Z1 e dividir pela soma de Z1 mais Z2. Isso é chamado de divisor de corrente. No exemplo 6, nos pede para determinar a impedância equivalente às correntes e montar o diagrama fasorial com essas correntes. Observem que esta fonte de tensão está no domínio do tempo, então temos que representá-la no domínio dos fasores. Quanto que vale essa tensão E no domínio dos fasores? Sabendo que o pico dela é raiz de 2 vezes 20, se a gente dividir por raiz de 2,
né, a gente vai ter que o módulo da tensão é 20. O ângulo, a fase dessa tensão é 53,13 graus, né? Então, no domínio dos fazores, a gente tem a tensão é 20 com ângulo 53,13 graus. 13 graus. Quanto que vale a corrente IR? IR é igual a tensão V, né, a tensão sobre ele, dividido pela impedância, né, do resistor. Então, 20 com ângulo 53 dividido por 3,13 mais J0. Por isso não está representado aqui. 20 dividido por 3,3 dá 6 com ângulo de 5. E o ângulo aqui é 53,13 menos 0 graus dá o 53,13. No indutor, então a gente tem a tensão de 20 de novo com ângulo de 53,13 mais é dividido, né, por uma impedância de 2,5 com ângulo de 90 graus. Nos dá então uma corrente de 8 com ângulo de menos 36,13. Agora a gente pode somar a corrente do resistor mais a corrente do indutor, essas duas correntes, e determinar a corrente total que chega aqui, né? A corrente que chega aqui é igual a essas duas correntes. Então, somando-as, né, a gente vai ficar com uma corrente total de 10 amperes. Uma outra alternativa para determinar a corrente total seria a gente fazer o paralelo desses dois elementos, representado por uma impedância equivalente, e daí dividir a tensão aplicada por essa impedância. Então, a impedância total é igual à impedância do resistor vezes a impedância do indutor dividido pela soma das duas, né? E isso daqui vai nos dar 2 ohms com ângulo de 53,13 graus. Em coordenadas retangulares, né, daria 1,2 ohms mais J 1,6 ohms. A corrente, independente da corrente total, independente do jeito que a gente calcula, tem que ser a mesma, né? Então aqui eu fico corrente total é igual a tensão E dividido pela impedância total. Que a tensão E é igual a 20 com ângulo de 53,13, a impedância total é 2 com ângulo de 53,13, então nos dá uma corrente de 10 ohms. Vejam que então a corrente calculando a corrente total calculando através da impedância total é igual ao valor da corrente calculada aqui pela soma, né, do corrente do resistor mais a corrente do indutor, que deu também 10 amperes, né? Então, fica agora como exercício para vocês utilizar a equação do divisor de corrente para determinar quanto que é o IR e quanto que é o IL, sabendo que agora a gente tem aqui 10 amperes, né? Bom, vamos agora representar isso daqui num diagrama fasorial. Eu tenho que a tensão aplicada no circuito paralelo tem um módulo de 20 e um ângulo de 53,13 graus. Então eu vou representar ela aqui para cima, né, com um módulo de 20 e um ângulo de 53,13 graus. A corrente no resistor está em fase com a tensão, então também eu vou representar na mesma direção aqui, né, e com um módulo de 6 amperes. No indutor, ela vai estar 90 graus atrasado da tensão. Então, ela vai estar 90 graus para baixo, né? E ela está em um módulo de 8 e um ângulo de menos 36,87 graus. Então, ela está representada, aqui está representado o ângulo de menos 36,87 graus. A corrente total, né, é igual à soma da corrente IR mais a corrente IL. Então, supondo que eu tenha aqui o IL, né, vou pegar aqui um ponteiro,
eu tenho aqui o IL, certo? Se eu pegar este vetor aqui IR, né, fasor IR, e colocar na ponta do meu IL aqui, eu fico então com este vetor I, né, que é a corrente total do circuito. Aqui tem mais um problema para vocês fazerem em casa, tentar resolver e depois conferir as respostas, né? Mesma coisa, determinar as correntes, determinar os diagramas fasoriais. Vejam que aqui, né, a resposta está expressa no domínio do tempo. Então, depois que vocês encontrarem as correntes, transformam de volta para o domínio do tempo. Calculem tudo no domínio dos fasores e depois voltem para o domínio do tempo. Aqui outro problema também para vocês calcularem, só que agora aqui eu já estou dando no domínio dos fasores a tensão aplicada e as respostas sim estão no domínio do tempo. Bom, gente, por hoje era isso, né? Fiquem em casa aí, se protejam contra o coronavírus. E qualquer dúvida, eu estou à disposição aí para tirar para ajudar vocês aí, né? Nos encontramos no Moodle semana que vem. Qualquer coisa também menor, a gente pode tirar dúvida por e-mail e tal, se for pouca coisa.